Fala, cafezeiro! Quinta-feira, bebê, em São Lourenço, 5h28. Pode olhar aí. Se você pegou a referência, pegou. Se você não pegou, não pega mais. Vocês entenderam? Bom, tô aqui hoje para mostrar para vocês, ou melhor, contar a história de uma variedade que tem sido buscada no mercado de especiais aqui no Brasil, e eu diria que ela ainda é bem escassa, bem exclusiva, que é o SL28, uma variedade originária da Tanzânia, porém foi difundida por um laboratório queniano, que é o Scott Agricultura Laboratórios, o laboratório de agricultura com o nome de Scott. E daí vem a sigla SL, de Scott Laboratório. Não é de São Lourenço não, galera. E o trabalho desse laboratório no Quênia começa em 1922. E aonde é o laboratório no Quênia era exatamente aonde era o hospital de guerra naquela época. E em 1930 começa-se uma investigação dessa instituição no mercado de café, ali na origem africana, que é o Quênia, entendendo como seria possível desenvolver variedades que sejam resistentes à seca, porque naquela região sofre com esse estresse hídrico, e, obviamente, sempre olhando em variedades que sejam resistentes também às principais pragas do café, como a ferrugem, que é uma que sempre é citada aqui no canal quando o assunto é variedade. E um cientista desse laboratório do Quênia começa a andar na África para entender como os cafés se comportavam, quais eram os tipos de café cultivados, e aí é onde ele encontra lá na Tanzânia uma espécie de café que, segundo relatos, ela tinha uma resistência maior a esse estresse hídrico, essa falta de água, a seca em si. E aí ele vai lá, colhe alguns frutos, faz semente dessa planta e leva para o laboratório, aonde nesse laboratório é feito um parque experimental, né, uma região de plantio dentro do laboratório para testar esses cafés e ver como eles iam se comportar. Segundo o relato, eram mais de 40 variedades diferentes de diversas partes da África que foram investigadas. E aí a sigla 28 nasce porque na contagem das unidades de café ali na linha, ela era o número 28. E a partir desse pé de café foi colhido e replicado essa genética em larga escala. E por volta da década de 40, 50, esse café já toma uma certa popularidade nas regiões quenianas ali, e ele se torna a principal variedade do país, em função dessa resistência à seca, e obviamente um dos destaques foi a qualidade sensorial. Porém, em relação às pragas, ele ainda é um café mais sensível, então exige um cuidado maior, mas olhando para aproveitamento de peneira, ele se desenvolve bem, produtividade um pouco mais alta do que o comum e qualidade aliada. Então, por mais que tenha esse problema com as pragas, ele entrega outros atrativos ao produtor, aonde lá no Quênia foi tomada de decisão para aumentar o cultivo desse café. E aí, na década de 60, o SL bomba nessa região do Quênia e ele começa a se popularizar na África de maneira geral. E aí os produtores começam essa especulação e o plantio desse café em diversas partes da África, inclusive a própria Tanzânia, que é onde ele foi descoberto, passa a cultivar ele novamente. E aí, concluindo essa história, nós temos um relato mundial aí de que café especial começa a ser trabalhado de forma global no ano de 2000. Então a gente pode afirmar, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que o mercado de café especial ainda é muito novo, tratando-se de uma cultura milenar. E o SL28 toma também um destaque no mercado de cafés especiais nesse período, onde a gente começa a ver uma especulação do mercado em si, buscando essa origem, essa variedade, os próprios baristas buscando essa variedade para ser utilizada em campeonatos, os degustadores pontuando melhor esse tipo de café, e ao mesmo tempo gera também esse desejo do Brasil cultivar SL28. E aí, graças a um produtor que a gente tem aqui na região, que é super inovador nesse sentido, está sempre fazendo diversos testes
que é o Luiz Paulo, que a gente já citou aqui algumas vezes no canal. O Luiz Paulo trouxe algumas sementes do Quênia, direto da origem, para serem inseridas aqui no Brasil, na Fazenda Santuário Sul, que é onde ele tem esse projeto de variedades diferentes. E esse café já esteve presente aqui na Unique também. A gente já lançou uma edição de SL28 e agora a gente vai para a segunda vez que a gente tá com ele nas xícaras, e eu posso afirmar para vocês que o sensorial está completamente diferente da edição anterior. Isso também é super legal, porque conforme a variedade vai se adaptando, o próprio produtor vai entendendo como coordenar ela de uma melhor maneira e conduzir ela para aquele processo que se enquadre melhor com a variedade, consequentemente entregue ali um sabor diferente na xícara. Então, como para nós ainda é uma variedade nova, eu acredito que a gente ainda vai ter um processo aí de aprendizado de como lidar com essa variedade, qual seria o melhor processo, e aí lá na frente talvez a gente consiga entender o que ela traz de tão especial no sensorial, pensando no terroir brasileiro, em específico da Fazenda Santuário Sul, que hoje está por volta aí de 1.300 metros de altura aqui na região da Mantiqueira de Minas, que é onde a gente está sediado, inclusive. Bom, e óbvio, eu tô aqui com um SL28 para provar, que vocês vão receber aí esse potinho, a título de curiosidade, é o potinho que a gente usa lá no laboratório para guardar amostras de café torrado. Torra o café, ele precisa descansar às vezes para ser degustado e ele vem nesse potinho. E sempre quando a gente vai provar o café lá, eu falo para os nossos degustadores, ó, presta um potinho aí, velho, me dá esse pouquinho de café aí. O SL28 está em processo de fabricação já, mas eu roubei o potinho de café lá da mesa de prova do café que vocês vão receber, para que a gente pudesse fazer uma receita aqui e degustar ele juntos e já falar um pouquinho das questões sensoriais que ele vai trazer. Bom, e o método que eu escolhi para a gente preparar o café hoje é o Calita, mas é o Calita diferente, gente. É o Calita 102, lembra um pouco o nosso querido Melita. Então, fica a dica, se não tiver o Calita, vai de Melita, porém o grande diferencial dele tá que ele tem uma perfuração diferente, são 3 furos bem distribuídos aqui, o qual me ajuda na percolação e no resultado sensorial. Café preparado, como eu disse, fiz aqui no meu Calita de 3 furos, você pode fazer aí no seu Melita, e aqui eu fiz a seguinte forma: 25 gramas de café para 375 gramas de água. E aí eu dividi essas 375 gramas de água em 4 partes, uma de 75 na pré-infusão por 40 segundos e as outras 3 partes de 100 consequentemente depois desses 40 segundos, em intervalos médios aí de 15 segundos entre um arremesso e outro. Total de preparo da receita girou em torno de 3 minutos de infusão. E aí, para moer, além de eu ter usado a técnica de RDT, eu usei aqui o meu... Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meu moedor da Unzepresso K-Ultra na moagem 8. Caso você tenha aí um moedor C2, que é super popular aí da Time More em casa, é por volta da moagem 18 a 20, é uma questão de teste. Para você que tem um outro moedor aí em casa, é bem mais grosso do que um açúcar cristal, tá quase ali no ovo maltine, um pouquinho mais fino. Então é uma moagem mais grossa devido à funcionalidade do método e o decorrer da preparação aqui. Então vamos provar e ver como é que ficou.
Esse café, gente, tá sensacional. No dia que eu provei ele a primeira vez, eu me surpreendi. Agora ele me trouxe o mesmo impacto de surpresa. Parece um mix de fruta super frutado. É difícil dizer se é fruta amarela ou fruta vermelha. Dá realmente, eu até brinquei, parece uma salada de fruta. E aí, conversando, provando, e aqui apresentou de novo. Eu peguei o suco de laranja pra gente ter uma base e é como se a gente tivesse batido esse suco de laranja com outra fruta. Nesse caso, uma fruta vermelha mais escura. Pra mim, lembra suco de laranja com amora. Uma das características de sabor. Doçura super intensa. Lembra uma bala de caramelo, um frutado bem presente, a doçura bem relevante. Lembra um pouco nibs de cacau, uma nota de chocolate, sabe? Chocolate mais artesanal que a gente tem visto agora, esse movimento que a gente chama de chocolate bean to bar, que é direto da fazenda também para barrinha direto. Eles têm uma nota diferente, aqueles chocolates da Bahia. Agora eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar um tanto intrigado. Porque comeu muito trigo. Quem não bebe bebida alcoólica pode ser que não vai sentir esse sabor. Mas para mim, lembra alguma coisa relacionada à cerveja preta. Uma Guinness ou uma Stout, que são os estilos de cerveja aí que a gente encontra. Depois vale a pena para quem gosta fazer essa semelhança. Inclusive em relação à acidez, né? Que é uma acidez cítrica e esse retrogosto da cerveja preta. Hoje eu trouxe notas, eu diria, bem diferentes do convencional para que vocês possam se divertir aí com as xícaras de café que vocês vão fazer. Vale ressaltar, só para a gente concluir sobre esse café, Fazenda Santuário Sul, produtor Luiz Paulo, produtor super inovador aí, um café com 90 pontos, né? Uma pontuação bem alta, processo de secagem. É o que a gente chama de natural fermentado. Fruta é colhido maduro, passa por uma higienização, depois ele é colocado num tanque, vedado esse tanque, só o fruto maduro, e aí ele passa por uma fermentação onde a gente controla o pH que vai gerando do mosto, né, do suco que solta das frutas. A gente mede também o açúcar residual de cada fruto, temperatura e tempo, até a gente atingir ali uma fermentação que é recomendada nesse caso. Você ficou curioso sobre esse processo de fermentação? Eu fiz um vídeo aqui com um especialista em fermentação, que é o Ivan, que veio da Costa Rica para dar uma consultoria aqui na região. Eu tive a oportunidade de conhecer ele e a gente fez 2 vídeos lá falando um pouco sobre o processo de fermentação. Então, para você começar a entender sobre a fermentação, eu recomendo que você veja esses vídeos e aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, depois de passado pelo processo de fermentação, que nesse caso foi de 72 horas, na fermentação do fruto inteiro, ele é colocado num terreiro suspenso, onde é coberto com um telhado especial, uma telha azul, que intensifica o raio UV sobre o café, evitando proliferação de bactéria e controlando a temperatura do ambiente. Então, uma seca super padronizada, que fica por volta de 28 a 35 dias. O café sai de lá, aí sim ele é limpo, a gente faz a classificação, degusta e vê o resultado que alcançou. Então é realmente, além de uma origem muito específica, um processo muito detalhado até chegar na nossa xícara. Então essa é a nossa nova edição Raridade, espero que vocês gostem. Um café aqui no filtrado ficou fantástico e a experiência no expresso, meu amigo, é assustadora. Só que aí você vai precisar de um pouquinho mais de habilidade para esse suco de fruta. Suco de fruta? Que nome é esse, cara? Não ficar muito cítrico, mas vale a experiência. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você provou o SL28 do ano passado, o que você achou. Se você já provou o desse ano, deixa nos comentários aqui como é que foi a experiência. E para você que tem um amigo que é apaixonado por experiências diferentes, não deixa de mandar esse vídeo para ele, porque esse café é super limitado, embalagem numerada, vai acabar. Então corre e já garante o seu.